Isso aí, mestra Janja está entrando, galera. Bem-vinda de novo, mestra Carla Cigana. Musiquinha aí do Nizinga de novo cantando lá. É o CD do Nizinga. Quem está cantando aí é o mestre Tião Carvalho, mestre da cultura popular maranhense, mestre de capoeira do Grupo Nizinga também. É um grande artista, um grande nome da música popular brasileira. Mandar aqui, aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o mestre Tião Carvalho, mestre Poloca, que está aqui na live, mestre Paulinha. Maravilha, maravilha. A galera toda chegando. É, muito bom. Eu vou encerrar a música aqui para a gente continuar. Pois não, mestre. Não, o que eu estava contextualizando, aqui a gente foi conselheiro nacional de política cultural nessa nova proposta do CNPC, do Conselho Nacional. Nós fomos os primeiros representantes da capoeira. Aí nós conseguimos lá, em 2000, por iniciativa do Setorial do Patrimônio Cultural e Imaterial, incluir a capoeira numa cadeira. Dentro do CNPC, a capoeira, o hip-hop, a comunidade quilombola, a comunidade LGBT, né, a religião de matriz africana, e comida típica, comida tradicional alimentar das nossas comunidades negras e indígenas, né? E aí esse governo chegou, entrou, o primeiro ato dele é acabar com a estrutura do CNPC, acabou com a cadeira da capoeira, todas as outras, e enxugou o CNPC. Aqui no Rio de Janeiro nós fomos eleitos juntos. Está acabando com o país. Está acabando com o país. Ó, engraçado que o adicional, na hora que o mestre Zequinha entrou. Só estou querendo mandar esse recado para ele, tá? Ó, mestre Zequinha, não foi por acaso não, hein? E aí, aqui nós fomos eleitos, eu, o mestre Ricardo, que está participando conosco aqui da live, nós fomos eleitos conselheiros, fizemos uma articulação aqui no Rio de Janeiro, mestra, e elegemos vários conselheiros para o Conselho Estadual de Política Cultural aqui do Estado, e aí a gente conseguiu criar uma cadeira de capoeira. Até hoje a cadeira não foi lá se apropriar disso, entendeu? E eu acabei envolvido com o mestrado, me afastei do conselho, mas a cadeira está lá. Aí o pessoal da dança, que também foi criado uma cadeira, se apropriou, está lá já ocupando espaço, conseguindo recursos no Fundo Estadual de Cultura, e a capoeira está de fora nesse processo. Essa construção de política pública, né, é muito complicada, a galera se isenta nesse processo. Bom, eu queria agradecer o pessoal que está voltando, parabenizar todas e todas por estar aqui trocando com a gente, e a gente tentar, quem quiser fazer pergunta, né, dentro do processo que a gente discutiu no primeiro momento da nossa live, né, que a mestra Janja trouxe para nós assim com muita propriedade, né, pode ficar à vontade para trazer as suas perguntas, e a gente já vai começar a falar aqui sobre a trajetória da mestra Janja na academia, na universidade, né, como é que se deu essa trajetória, todo esse processo, desde esse processo que a senhora vai para São Paulo estudar mestrado, e ao mesmo tempo ela construiu o trabalho com a capoeira também, depois o doutorado, exatamente, aí pós-doutorado, tem um monte de programa dentro da universidade, programa de gêneros, né? Aí, também a questão da musicalidade que a senhora consegue levar para dentro da universidade, eu acho que isso é legal. Eu fui convidado, inclusive, agora para um debate para discutir capoeira na universidade, né? E já avisei a pessoa, né? Porque não tem uma mulher nesse debate, e já vou avisar para convidar a senhora, tá? Porque vai ser uma live com várias pessoas que estão... não, porque tem que ter mulher, pô. Entendeu? Está cheio de homem lá, tem que ter mulher no processo, né? Eu vou falar com ele, o mestre Perninha do Rio Grande do Norte, né? Já fique sabendo, né? Que eu já vou relembrar você sobre essa questão. Não, porque é importante, né? Então, porque essa trajetória na universidade, a senhora tem muito mais do que eu, por exemplo, né? Então, tenho certeza que eu estou lá participando e vou aprender muito mais, né? E eu não quero perder essa oportunidade também de aprender contigo, né? Porque eu acho que isso é uma troca importante que a gente tem possibilidade de fazer na capoeira, né? Pessoal, eu queria dizer para a galera que tem um espacinho aí no nosso Instagram que você, né, todo mundo tem, pode clicar e fazer suas perguntas, para que a pergunta não se perca aqui entre as mensagens que são enviadas aqui dentro pelo próprio lugar de comentar, tá bom? Então, mestra Janja, dito isso, né, quero te agradecer aí por aguentar a gente mais um pouquinho nessa live, né, que assim, tá bombando, fico impressionado, quando a senhora está na live, é garantia de sucesso, né? Na primeira live passaram 104 pessoas. 101 a 104 pessoas. Obrigada. Foi muito bom, né? Obrigada. Então, a gente queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, né?
A senhora, primeiro assim, uma coisa Tá que certo, eu falo me sim. impressionou, deixa eu te contar assim, uma coisa que me impressionou lá na Turmalinas Negras, né? Eu não sabia da sua trajetória na educação física, né? E aí isso me impressionou, que foi interessante, né? Eu Eu costumo sempre, dizer que é sempre tive muito ligado à história, então meu isso aí passado impressionou. pardo. Não, então, assim, então é de nós dois, né? Porque foi a primeira universidade que eu entrei. E aí, quando foi É engraçado, né? muito Porque eu engraçado comecei isso, de. inclusive, como muita gente que sai da educação física ou vai para a história ou vai para o direito, né? É Eu muito fui para o direito. impressionante isso. Não, e foi engraçado que o que me Mas, fez sair da educação, o que me fez sair da educação física, eu era o presidente da Liga Niterói de Capoeira na época, foi o meu embate com o Confef CREF, ah, né? que Porque eles ótimo. começaram a perseguir capoeirista, eu fui bater de frente, entendeu? Eu sou totalmente Aham. contra. Aí, dito Pois isso, né, eu é, queria que você aí, se você quiser, claro, eu, fique à vontade, tá. contextualizar a partir desse momento da Eu, educação física até eu, a USP, UFBA. como eu disse, eu nasci em Feira de Santana e vim para Salvador em 78 para fazer faculdade de Educação Física. Eu entrei na faculdade de Educação Física nesse ano, 78. E era uma faculdade totalmente militarizada, né? Segunda turma de mulheres, ela ainda muito ligada ao contexto. Aliás, ela funcionava embaixo da arquibancada do estádio da Fonte Nova, né? Então ela ocupava uma área e compartilhava aquelas partes abaixo daquelas arquibancadas com um quartel de polícia e um do exército. Então era uma ambiência de fato muito militarizada, né? E era ao mesmo tempo do lado de fora da faculdade você tinha toda a juventude se organizando dentro dos movimentos estudantil na luta pelo fim do próprio regime, né? Então, assim, já perto do final da Faculdade de Educação Física foi que eu conheci a capoeira, né? E já conheci com aqueles dois homens que se tornariam meus mestres, né? Que são o Moraes e o mestre Cobra Mansa. Inclusive, que eu faço uma saudação aqui, que hoje é aniversário dele, né? Isso. E já comecei a treinar capoeira com eles, e a partir daí eu me dediquei, a mestra Paulinha, o mestre Poloca, o mestre Valmir, o mestre Boca do Rio, nós somos os primeiros alunos desse grupo aqui em Salvador, né? E a gente a desenvolver essa formação política da capoeira, né? Isso está lá um pouco já registrado no meu livro, mas quem conhece a história do GCAP sabe como já dedicou a introduzir a questão do estudo, da pesquisa sobre capoeira na formação da gente enquanto capoeirista e, ao mesmo tempo, nos preparar para a inserção nossa enquanto capoeirista nos movimentos sociais, né? Sobretudo de luta antirracista e, posteriormente, antissexista. Então, assim, foi exatamente esse contato com a capoeira, né, assim como aconteceu com o senhor, que me fez ter a certeza que o meu mundo não era o mundo da educação física, né? Já no final, perto do final do curso, eu já estava buscando onde eu tinha métodos que pudessem me possibilitar treinar, trabalhar com educação física em comunidades que não fosse dentro daquelas matrizes reflexivas da educação física militarista, etc. Quando eu conheci a capoeira, não deu em outra, assim, eu fui de novo fazer vestibular e fui para a Universidade Federal da Bahia para estudar história. O Grupo Pelourinho, né, o GCAP, ele tinha uma inserção tão grande dentro da sociedade baiana, nos anos 80, 90, que nós organizávamos muitos seminários, né? Levávamos professores da universidade, não apenas para o nosso grupo, mas para a porta aberta para todos os capoeiristas e outros agentes culturais. Aquele perfil daquele grupo naquele momento, de alguma forma, sensibilizou uma gestora pública da Universidade Federal naquela época, a professora Ieda Castro, que era coordenadora à época do Centro de Estudos Afro-Orientais, e ela resolveu, então, abrir uma turma específica dentro do CEAL para a gente estudar língua Kikongo e cultura banto, né? Legal. Porque a gente Queria pegar esse estava gancho, mestre. Posso pegar esse gancho aí? Pode. Só para dizer assim, o mestre Moraes, ele serviu como meu mestre aí em Salvador.
né? Como ele foi fuzileiro. Né? Fuzileiro. Isso aí, meu mestre José Machado dos Santos, ele é baiano e nasceu em Alagoinhas, né? Certo. E mestre Moraes serviram juntos eles aí. Só para registrar aí. Que ótimo. Então, assim, a gente já vinha um pouco dentro dessa formação, né, dessa inserção dentro da capoeira, muito dinâmica, muito mobilizada, com vários trabalhos feitos em comunidades, em parcerias com organizações culturais de Salvador, do movimento negro, etc. Então, em 94, eu me mudo para São Paulo para fazer mestrado. Né? Eu me mudei para São Paulo, fiz a seleção de mestrado lá na USP, e estava falando disso com uma amiga, né? Porque quando eu fiz a seleção de mestrado lá em São Paulo, eu fui para você tem um programa de mestrado e tem as áreas, né? Ou as linhas. E eu fui fazer numa linha, né, que era uma linha específica da socioantropologia da educação, basicamente focada no núcleo de estudos de imaginário, que só disponibilizava 3 vagas, né? Então, eu fiz todo o processo seletivo e não me preocupei de saber o resultado, né? Então, quando chegaram assim, eu sabia que o resultado sairia naquela data, então eu deixei passar um dia, no terceiro dia eu tive coragem e liguei para a USP, né? Mas dentro de mim tinha uma crença muito solidificada, né, de que eu jamais entraria ali, né? Que eu jamais chegaria ali com um diploma de uma universidade nordestina e entraria naquela universidade, etc. E quando elas me disseram que eu tinha sido aprovado na seleção de mestrado, eu me lembro que eu estava no orelhão, assim, e aí eu só fiz bater o telefone, né? E saí, fui para casa de uma amiga, ela só chegou à noite, e eu louca para que chegasse o dia seguinte, para que ela ligasse de novo para a USP, para ter certeza de que eu tinha escutado certo, porque eu estava achando que eu não tinha ouvido certo. Mas aí eu entrei na USP, dentro da USP, eu tive uma trajetória de formação também no campo das teorias raciais muito, muito boa, né? Assim, eu fui aluna do grande mestre Kabengele Munanga, de Antônio Sérgio Morosos, grandes... Oi? Né? De parceiros Mas continuar. de parceiros assim bem reconhecidos dentro do movimento negro. Então eu era eu fazia parte de um pequeno ponto preto dentro da USP, né? Eu me lembro assim no nosso programa de pós-graduação de quase 600 pessoas, nós éramos 6 negros, né? Então foi uma aventura, né? Mas a gente estava muito bem organizado, né? Enquanto estudantes, enquanto núcleo, enquanto pesquisadores negros, tratando da temática racial. E aí, quando eu estava perto de terminar o mestrado, eu fiz um concurso lá para a USP. E eu passei nesse concurso e eu fui trabalhar na área de difusão científica. Né? Eu fui para um museu de ciência, tecnologia e difusão científica e cultural da universidade, coordenar lá, sabe, uma equipe de mais de 100 estudantes de graduação em várias áreas. E ali foi muito bacana porque eu tive a minha primeira experiência no campo de se olhar para a escola e pensar em interdisciplinaridade, né? Então, aquele contexto da difusão científica ali naquele momento, ele foi extremamente importante para mim. E isso vai ser recuperado depois, quando eu volto para Salvador, que termina mestrado, doutorado. Aí eu volto para Salvador, né? Depois de alguns anos. Ainda fiquei um tempinho lá, porque o Nzinga já estava me segurando, né? E o Nzinga, ele surge nesse processo, né? Eu chego lá, na época, eu bati a porta de alguns mestres. Eu queria treinar capoeira só, né? Não pensava em fazer absolutamente nada, que eu estava lá para estudar. Aí eu bati a porta de alguns mestres e não foi possível ficar naqueles grupos. Enfim, aí eu me lembro que eu conhecia uma única pessoa em São Paulo
que eu conhecia fora de São Paulo, que era Letícia Vidot, minha grande amiga, né? Antropóloga, pesquisadora, escreveu sobre capoeira. Aí Na eu Rádio liguei para a Capoeira já lançou o livro Letícia. dela. Isso. Aí eu Já lancei liguei o para a livro Letícia e ela me falou da Paruá, Casa Malu. e lançou pela Rádio Segunda. Uhum. Desculpe. E aí Letícia me falou lá da Casa Malungos, que ficava lá em Pinheiros, no bairro de Pinheiros. E, enfim, eu fui lá, no primeiro momento não deu certo, mas depois me deram um espaço. E era pensando assim, sei lá, 3 pessoas, 2 pessoas, mas a capoeira Angola já estava sendo uma coisa desejada por aquela cena, né? Tinham já alguns angoleiros na cidade de São Paulo, principalmente os mais velhos, mestre Ananias, mestre Bigo, mestre Gaguinho, né? Esses mestres mais... Maravilha. Tinha também meu grande amigo, compadre, parceiraço, o mestre Plínio, que estava também começando o trabalho com ele. E foi aí que a gente começou, né? A gente começou lá nesse espaço, que era o fundo de um diretório de um partido, depois fomos para o Teatro Brincante. Olha, passamos por vários lugares até a gente passar pelo Instituto de Psicologia e um Centro Cultural Caviar e seguimos. De lá começou, então, os desdobramentos e o surgimento dos demais núcleos hoje que compõem o Grupo Nzinga, né, a partir dos seus integrantes, mudando de cidade para outra, né? E em 2002 nós nos tornamos uma ONG, né, Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola e Tradições Educativas Banto no Brasil, né? Obviamente que eu não... 4 anos que eu já estava lá com o trabalho Mestra Paulo Poloca, que vinham da mesma formação do GCAP que Ok, eu. tá travado. Eles E aí, também chegam galera? em São Paulo e a gente vai Maravilha. ter, então, né, a gente vai ter, então, a possibilidade de fazer um trabalho mais... um trabalho mais organizado, mais estruturado, né, pensando mesmo aí o nosso leque de possibilidades e de ativismo, né? Então, por exemplo, esse CD que você estava tocando aí, já nesse CD a gente já começa a gravar umas músicas em língua africana, né? A gente começa aos poucos ir mostrando como a gente também reflete a capoeira no contexto da diáspora africana, pensando o mundo banto, né? Pensando as Maravilha. referenciais banto, né? Tentando um pouco ampliar essa noção da diversidade, da multiplicidade de matrizes africanas no Brasil e até entender por que se consolidou para a gente pensar, né, a presença africana e diaspórica aqui. Então, é essa a minha trajetória, mestre. Eu volto para aqui, me torno professora da UFBA, né? Passo também antes pela gestão pública, governo, na área de promoção da igualdade, né? Vou para a UFBA e sigo lá até hoje. Hoje eu sou professora do Departamento de Estudo de Gênero e Feminismo. A minha universidade ela tem um curso de graduação em Gênero e Diversidade, né? Nós somos o primeiro curso desse no país, né? Show, E, show. assim, eu quero aproveitar e dizer que é bom poder agora falar da UFBA, porque tem duas... A Sara e o Paulo devem estar muito retados comigo, porque eu devia agora estar fazendo um treinamento com eles, porque nós estamos no meio do congresso da minha universidade querida, a UFBA está fazendo o maior congresso da sua história, um congresso virtual, né? A gente leva a sério essa história de fazer balbúrdia, e é uma universidade bastante comprometida, né? Assim, nós começamos ontem, se olhar aí na TV UFBA, no Facebook ou no YouTube, você vai ver que maravilha foi não apenas as apresentações da abertura do nosso congresso ontem, mas o próprio discurso do nosso reitor. Então, assim, é muito bom poder falar disso agora, né? Porque Sim. acentuar que nós vivemos num momento
né, que o que está sendo tentado ser pisoteado é exatamente também o conhecimento científico, né? E a gente Com precisa certeza. pensar o conhecimento como bem público, né? E a gente precisa pensar o conhecimento como bem público e, a partir daí, defender a universidade, principalmente a universidade pública gratuita, né? Para que a gente possa pensar uma sociedade de poder, né? Mestra, se a senhora Então, me é permite, muito bom poder estar aqui agora também. Pois não. é que tem uma pergunta aqui que já passou batido, mas eu guardei. Acho que é Kiki Divigi, que está escrito aqui, mas não sei se é Kiki o nome dela. Gigi, Peço desculpa. isso mesmo. Kiki Gigi, Né? professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, uma grande amiga, parceira, para que eu mando um abraço. Então, ela te perguntou o seguinte: como lidar com educadores que tratam de forma instrumental e relacionando a capoeira como esporte, em certa medida desligada da sua história ancestral? Como lidar com isso? Olha, eu um pouco falei disso no primeiro momento, né? Quando eu falei da multiplicidade de interesses que hoje estão postos pela capoeira. A capoeira é giganta, que é giganta. E aí, obviamente, você tem no seu interior uma série de olhares e uma série de... Né? Então, assim, o mestre Paulão citou há pouco, por exemplo, a luta que foi da comunidade capoeira ao enfrentar o sistema CREF com FEF, quando, inclusive, tentou... de alguma forma, assegurar, né, uma reserva de mercado para que a capoeira, né, fosse controlada pelos profissionais da educação física. Mas é uma pena, mas hoje em dia eu acho que são projetos que não se sustentam mais, porque acho que o capoeista teria que não ser capoeirista para aceitar isso como limitação. Né? Eu costumo dizer que todo capoeirista se faz pela prática da capoeira, e isso envolve a pesquisa. Todo capoeirista tem lá suas coleçõezinhas de CD, de livros, de entrevista com os mestres, deve ter Só um instantinho, mestra, por favor. Né? Não pode atender no momento, não, tá? Desculpe aí, mestra. Ô, mestra, para mim a senhora tá em escuro aqui, não sei se é meu celular. O pessoal está vendo bem aí a imagem da mestra? Deixa eu botar a luz. Não dá para atender agora, não. Coloca a luz. Lucas, deixa eu falar de você. Está trabalhando. Eu aviso. Anoiteceu, né, mestre? Isso, desculpa aí, mestre, que eu tive que falar aqui porque tem uma pessoa me chamando. A prosa estava aí peço perdão ao pessoal da live aí. A prosa estava boa, a gente nem viu. Não, tá tranquilo. Nada, eu também, peço desculpa. Né? Então, é assim, se perde Sem muito. problema. Se perde muito quando você retira da capoeira qualquer uma das suas partes, né? E eu posso garantir a qualquer pessoa que a base filosófica da capoeira, histórico-filosófica da capoeira, é tão impressionante e prazerosa de se acessar quanto é a sua própria prática. Tá falhando um pouquinho para mim. O pessoal está ouvindo bem a mestra Janja? Vamos apertar o coraçãozinho aí, galera. Vamos apertar o coraçãozinho. Mestra, dentro esse congresso da UFBA que a senhora falou, eu vi que tem uma programação vasta, com muita gente da capoeira participando, né? A gente está divulgando lá na rádio, inclusive. Queria dizer para a galera que a rádio está faltando pouquíssimas pessoas para chegar a 1 milhão de acessos, né? 1 milhão de acessos à Rádio Capoeira. Brevemente, a gente vai, daqui a uns 10 dias, lançar um site novo, um aplicativo para celular novo. Estamos trabalhando, né? E pedir aí, agradecer, inclusive, a mestra Janja, que ajudou aí, né, contribuindo aí a manter esse trabalho nesse processo. Vamos continuar esse papo aí, que eu acho que sobre essa questão na universidade, a senhora tem mais coisa para falar para a gente. Antes de continuar aí, eu queria dizer que é mais do que uma
vamos dizer, uma contribuição, é um gesto de busca de autonomia, é um ato político contribuir com essa rádio, é um ato político, entendeu? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento que essa autonomia nossa, para poder seguirmos garantindo a nossa liberdade de fala, tem que ser uma conquista nossa, e como conquista nossa, fruto da nossa luta, a gente está desafiado a manter, né? Estou vendo aqui que o meu querido amigo, mestre Maurício Badé, percussionista, faz umas lives maravilhosas dia de domingo, bota dançar. Um abraço. Bom, mas voltando é isso. Voltando é isso, mestre. Hoje eu estou no departamento de estudo de gênero Deu uma e travada para feminismo, mim, né? mas vocês estão me ouvindo bem? Acena aí, galera. Tá me ouvindo bem, mestra? Tô. Tá, assim, ó, uma pergunta que eu queria te fazer é que eu ganhei aqui eu recebi alguns livros da Fundação Gregório de Matos, aí vi aquela coleção que veio, a nova edição do Adelor Rego, aí veio um livro escrito pela senhora e tudo mais. Né? Essa produção que a senhora tem feito, né, nos seus textos, né, que são importantes para a capoeira, são importantes, que eu já falei lá atrás, mas volto a reafirmar, para o empoderamento das meninas, das mulheres, né, na capoeira, são textos que são importantes, porque a gente percebe que traz uma força, né, no seu escrito. Essa produção, digo assim, na própria Universidade Federal da Bahia, que tem a sua editora, né, tem sempre um trabalho muito bacana. A senhora tem previsão assim, de escrever algo muito mais específico, já que esse trabalho que a senhora está fazendo, esse departamento que discute gênero dentro da universidade? Sinceramente dizer que como docente, a gente escreve menos do que gostaria, porque é uma quantidade de trabalho, a universidade é um lugar muito para tira o couro da gente, né? Então, assim, bom, antes de passar para essa questão da publicação, eu queria chamar a atenção também, não posso deixar de citar aqui, né, um importante programa que nós temos aqui na Universidade. Uma atividade muito bacana, um programa, desenvolvendo um programa muito bacana, e mensalmente a gente levava um mestre de capoeira para a universidade, né? E além de um mestre da capoeira, um outro grupo de uma comunidade tradicional da cultura popular, né? Então, assim, uma coisa muito bacana de poder ter esses mestres dentro da universidade, sentados, conversando com os estudantes, fazendo atividades que eles desejam fazer, etc. Então, assim, é um trabalho bastante prazeroso e que ele seja simplesmente o início de uma política específica da nossa universidade para com a capoeira e que a gente, após, obviamente, atravessar esse ação, né? Então, esse programa ele é super importante também para nós. E dizer que eu oriento muitas pesquisas, né, de mestrado, doutorado. Eu estou em 2 programas de pós-graduação. Estudantes negros já aí, nesse caso, pensando a pós-graduação, né? Então, ou seja, a gente trabalha para caramba, né, mestre? O cara diz que não, mas a gente trabalha para caramba.
eu acabo orientando muitos trabalhos, né, nesse campo. Então, obviamente, acumulando, às vezes, cargos administrativos. Eu hoje sou chefe de departamento, mas eu não vou ainda trazer aqui nenhum spoiler, mas está pertinho de chegar aqui na praça uma publicação muito bacana. Né? Não vou contar para não estragar a brincadeira, e também porque aqui na Bahia a gente costuma dizer que a gente não conta antes para não esfriarem, né? Mas a gente não conta antes, que é para dar certo, né? Mas a gente está aí terminando a produção de um livro muito bacana, e eu tenho certeza que vai ser também uma grande contribuição para a capoeira, para a pesquisa sobre capoeira, sobretudo no campo de estudos sobre mulher ou sobre gênero, né? E um trabalho também... Bem-vinda aí, Ábia Lima. Deve estar arrancando os cabelos aí para terminar o doutorado. E aí? Pessoal, para mim está travando aqui, mas espero que vocês estejam ouvindo bem. E aí, Ábia, seja bem-vinda, querida. Caju, professor lá de Fortaleza, Nivaldo. Mestre, a senhora é muito querida, né? Muito, o pessoal admira demais o seu trabalho, a sua perseverança, essa luta que a senhora trava. Para mim é um exemplo, entendeu? Aqui minhas filhas jogam capoeira, né? As minhas filhas jogam capoeira, tocam seus instrumentos. Algumas aprenderam aqui sem eu ensinar. Eu tenho 5 filhas, eu tenho 6 filhos, 5 filhas. Entendeu? E aí são lindas, maravilhosas. Uau. E eu espero que elas busquem esse caminho na capoeira, na academia, como a senhora buscou. Porque eu acho que nós precisamos de pessoas, lideranças em várias frentes, né? Na universidade, na área da história, da ciência, do direito, né? Eu acho que a capoeira é importante para isso. Bem-vindo aí ao professor Teto de Brusque, em Santa Catarina. O Teto é um camarada, mestre, que queria aproveitar para registrar. O Teto, ele é um camarada que busca muito material de pesquisa, um cara que tem assim, o maior respeito por ele, porque é um jovem na capoeira, né? Aluno do mestre Cabeleira, tem assim, riquíssimos antigos da década de 1800, inclusive. Né? Muito bacana. Cabeleira é uma figura também, um grande pesquisador. Nossa, tem umas pessoas assim que são louváveis nos trabalhos que realiza, né? O mestre César, com o acervo lá em São Paulo, Santo André, é incrível, né? Incansável. Ô, mestra, dando para me ouvir? Tô. Assim, eu queria aproveitar esse momento para deixar a senhora um pouco assim, pedir licença e desculpa, né? Botar uma saia justa, mas a saia justa é o seguinte: convidá-la para ter um programa na Rádio Capoeira. Está me preocupando muito, eu quero que as mulheres ocupem a rádio, entendeu? Eu quero que as mulheres ocupem a Rádio Capoeira, né? Fazer igual a gente fez com a nossa revista, que a senhora tem que ir lá para o nosso conselho da nossa revista em Bamô também. Lá a gente botou um conselho, metade mulheres, metade homens, entendeu? Vamos botar mais mulheres lá, inclusive, que eu acho que é melhor, para a gente ter mais força feminina naquele processo todo lá. E feminista, né? Então a gente... Você vai ver, quero te convidar. Você vai ver a reação delas aqui agora. Aqui As mulheres que estão nos ouvindo, entendeu? As mulheres que estão nos ouvindo estão convidadas a terem seus programas na rádio. Vamos invadir a Rádio Capoeira. É fácil de fazer um programa aí da sua casa. Dá para fazer pelo computador, pelo notebook, pelo celular, pelo tablet. É muito tranquilo. E pode fazer até gravar antes e botar ao vivo depois, né? Então, eu queria te convidar, né, ou quem você também queira convidar, está aberto o espaço da Rádio Capoeira para isso, né? Que delícia. Eu adoro o rádio, eu adoro, acho um veículo de comunicação incrível. Das meninas do nosso grupo lá em Buenos Aires, que tem também um programa, é de radialista, tem um programa de rádio numa rádio comunitária. Eu amo rádio. Mestra China, obrigado pela presença aí mais uma vez, né? Tá bom? Salve, mestra Então, pessoal, China. Pessoal, vocês querem aí fazer, desculpe, mais algumas perguntas à mestra, né? Esse papo está muito bom, acho que eu vou até ficar quieto, que eu quero ouvir mais, entendeu? Mas se o pessoal quiser fazer perguntas à mestra Jândia, fique à vontade.
Pois é, mestre, é uma alegria mesmo para mim a gente poder estar aqui batendo esse papo, né? É, quando você falou que queria, depois eu vou lhe chamar para sua banca, eu disse, ó, né? Que a gente Isso. não perca de vista, né, a necessidade também da gente estimular cada vez mais capoeiristas, não apenas a produzirem pesquisas sobre capoeira, e ninguém precisa ser acadêmico para produzir pesquisas sobre capoeira, né? Mas também pensar a academia como lugar a ser conquistado, como lugar a ser ocupado, né? É importantíssimo isso, principalmente peço licença para falar particularmente para a juventude negra e para as mulheres, né? A necessidade cada vez maior da gente não perder de vista, né, esse importante equipamento de produção, de possibilidade de produção da nossa autonomia, né? Então, acho que a gente tem visto como cada vez mais e mais capoeiristas têm feito essa entrada na universidade, né? No passado, se nos anos 60, 70, a gente xingava, esbravejava, porque a capoeira era geralmente escrita, né, por quem não era da capoeira. Agora a gente tem uma trajetória extremamente confortável de pensar, né, que na nossa prática de capoeira, a capoeira ela vai se manifestando cada vez tão grandiosa, que é como se todos os espaços que a gente abre para ela fosse ficando pequeno e a gente vai sempre precisando de abrir um outro espaço. E a pesquisa acadêmica é só mais isso, mais uma forma de expressar a nossa própria relação com a capoeira. É verdade. Eu queria até registrar primeiro, né, reforçar o meu convite para estar na minha banca, na minha defesa, que seria 16 de abril, foi adiada, né? Quero reforçar esse convite a você, porque para mim é importante, né? E brevemente eu estou discutindo isso com o meu orientador, porque provavelmente a gente vai ter que fazer a defesa, que eu não vou esperar até ano que vem, porque eu quero entrar no doutorado, já é uma decisão nossa sobre essa questão. Axé. E eu fui para. E aí, eu ia pegar um gancho da sua fala, mestre, eu fui para justamente para pós-graduação, porque eu cansei de ver a galera escrever sobre a gente, entendeu? Falei, pô, todo mundo escreve sobre a gente, vem para cá, pesquisa, pergunta. Eu lembro que em 1997 eu dava aula na Fundação para a Infância e Adolescência, aqui em Niterói, a FIA. Aí aquela Maia, que é de Israel, eu acho que é Maia o nome que se traduz, né? Não Sim. sei. Eu acho que você conhece a Maia, ela tem um. Ela veio de Israel pesquisar, um dos trabalhos que ela pesquisou para a tese dela foi o meu, né? E aí ela foi uma pessoa até muito legal, mandou para mim depois, publicado na língua dela lá, né? O texto, mandou umas cerâmicas bonitas, mandou até o jornal local falando sobre o assunto. E aquilo ali, lá em 1997, eu falei, caramba, né? Eu fui para a universidade em 1991, mas nunca tinha pensado em ir estudar para a graduação e etc, né? Eu fui louco fazendo um monte de... vou estudar graduação disso, graduação daquilo, né? Então, quando eu percebi esse processo, vamos para a universidade, né? E pessoas que me espelharam, como esse Luiz Renato, como a senhora, né? Que está nesse processo de pesquisa. Eu falei, pô, tem uma galera aí escrevendo, o Pedro Abib, né? Tem uma galera escrevendo, opa, vou seguir essa galera aí, vou lutar. Aí, quando o mestre Luiz Renato lançou um livro pela Sprinter, né, Sprint naquela época, lá já naquela discussão, ainda naquele reboliço ainda de discutindo pé do sistema Confete Secreto, fui lá, comprei aquele livro, aí essas coisas foram me incentivando. Falei, um dia eu chego lá e entrei para o mestrado e agora eu não quero parar mais. Eu acho que vocês são referência para nós também, né? Não só no mundo da capoeira, mas na capoeira minha, né? Que eu chamo de capoeira na academia, né? É uma frase que eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Então vocês são referência para nós, né? Quando eu estava divulgando hoje o material desse debate da Universidade Federal, eu estava falando, pô, aí o pessoal mais antigo, né, que já está na universidade, você, o Liberac, né, o mestre Bel lá também no Recôncavo, o Sem Terra chegando aí com o doutorado dele, né, outras pessoas produzindo, né, aqui também temos aqui no Rio de Janeiro o mestre Colomar, né, aí tem aí o mestre Curumim, que já foi pensar, já tem o mestre Curumim que já foi pensar capoeira e ciência, entendeu? Orientado pelo professor Siddhartha Ribeiro. Então, eu penso que na universidade a gente tem todo esse processo, né? Professor piloto, mestre piloto, se eu não me engano, não sei se é professor, é mestre, acho que é mestre, também tem um trabalho muito bacana. Mestre Bob, que
está ajudando aí, contribuindo também com a Rádio Capoeira, né? E outras mestras, como a própria Ábia, que está aí no doutorado, que não é mestra, mas está no doutorado, a contramestre Lulu, que está no mestrado, né? Aqui nós temos uma companheira aqui que não é da capoeira, mas conhece muito sobre patrimônio imaterial, também faz parte do conselho da revista Ibamor, que é a Luciane, né? Que ela trabalhou muito tempo no INEPAC, no Instituto Patrimônio aqui, e ela é filha de santo da mãe Beata de Iemonjá, entendeu? Então, são referências importantes para nós, as pessoas que estão na universidade, né? E aí eu queria não tomar mais esse tempo, que eu já... dizer assim, da nossa felicidade de estar com esse debate importante. Chegou algumas perguntas aí. Chegou uma pergunta uma atrás da outra. Eu vou até interromper minha fala para poder entrar com essas perguntas. A Ábia pergunta, mestra Janja, diante de sua vasta experiência, leitura e escrita sobre as mulheres capoeiristas negras, quais são os maiores desafios? Aí deixa eu completar. E como conseguimos avançar na luta feminista sem perder de vista a questão da raça, etnia e classe social? Tá dando para ver bem aí? Tá. Bom, a gente que trabalha nesse contexto de estudos sobre aquilo que chamam de pautas identitárias, a gente sabe que são campos indissociáveis, né? Não dá para pensar a formulação do antirracismo sem pensar o gênero, sem pensar a sexualidade, classe social, geração, etc, etc. Né? Porque são estruturas que vão se consolidando, né? E que coexistem, que coabitam, né? Os sujeitos, e que, como tal, para nós hoje, já respondendo a Ábia, o grande desafio, Ábia, para mim, é a gente imprimir uma noção de urgência para a decolonialidade da capoeira, né? Então, quando eu digo que determinados valores que estão presentes na capoeira, elas atestam, né? Elas evidenciam, né? A estrutura da colonização dos corpos e da cultura negra no contexto diaspórico, eu estou dizendo da urgência que é para nós a gente produzir a sua superação, né? A superação desses elementos de colonialidade. Então, assim, obviamente que nós temos um desafio hoje para pensar os povos negros de um modo geral, né? Que são reféns, sobretudo, de estruturas religiosas que, de alguma forma, condenam, demonizam, rejeitam, e de forma violenta, muitas vezes, esses aportes culturais, né? E é inquestionável que essas estruturas de poder, elas, de alguma forma, elas vêm manipulando grande contingente populacional de negros, e não é apenas um fenômeno local do Brasil, né? Então, a gente precisa discutir isso, né? A gente precisa ampliar a nossa discussão sobre o que distingue a fé, né, desses megas projetos neoliberais que tomam a fé como produto, que tomam a fé como mercado e que, como tal, produz o distanciamento de grande contingente populacional das suas próprias origens, das suas próprias bases de existir, né? Obviamente, nós estamos falando de sujeitos deslocados de si, portanto, sujeitos em processo de adoecimento permanente, né? Então, essa é uma discussão. A outra, né, é a gente criar estruturas que favoreçam a entrada e a permanência de mais mulheres, né, negras na capoeira. Se a gente levar em conta as condições em que elas se encontram, né, na hierarquia social, a gente vai ter que discutir que são necessárias ações específicas e focadas na realidade dela. A gente só vai discutir, né? A gente só vai discutir. Então, eu sou otimista, obviamente, com isso, né? Nós temos já grandes coletivas, nós temos um coletivo chamado Angoleiras Pretas, que foi fundado aí no Rio de Janeiro, né? E que faz um mapeamento dessas mulheres angoleiras em vários lugares do mundo, né? E que quer discutir, quer produzir o enfrentamento também
as expressões, por exemplo, do racismo no interior do gênero, né? Quer discutir as desigualdades intragênero, né? Como, de alguma forma, também as mulheres não negras, as mulheres que não são racializadas, de alguma forma, elas se beneficiam de um produto cultural que é da dinâmica da resistência negra e que, como tal, deve pensar. Então, esses são desafios que eles são muito bacanas, porque uma das coisas que a capoeira, de alguma forma, acho que as culturas populares, eles inovam, é que, ao contrário das organizações políticas de modelo tradicionais, né, onde as pessoas se juntam por afinidade temática e, portanto, se você tem um grupo feminista ali, só tem mulheres, se você tem um grupo antirracista, normalmente a capoeira e as culturas tradicionais, elas precisam avançar com esses debates internamente e entender aí também como um novo paradigma a possibilidade disso ser feito, né, mobilizando pessoas que até então não são racializadas para que elas atuem, né, como bem chamou a atenção aí uma live que eu assisti de 4 homens negros essa semana repensando o 13 de maio, né, para que a capoeira ensine a essas pessoas que se beneficiam do não racismo, que se beneficiam do não sexismo, a enfrentar o racismo e o sexismo dentro dos seus grupos, dentro das suas comunidades. Então, eu acho que isso é bacana, porque se faz dentro de uma comunidade cujo afeto é uma das tônicas de responsabilidade, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Maravilha, mestra. Mestra, assim, primeiro eu quero encaminhar já para a gente estar encerrando e pedir desculpa à galera, que eu sei que a senhora também tem um compromisso com o Congresso da UFB e tudo mais, mas eu queria mandar assim 2 recadinhos. Primeiro dizer, né, da minha felicidade de ter essa galera aqui conosco, mestre Gigante da Barra Vento, que está morando atualmente em Blumenau, né, a mestra China aí, que foi muito tempo do Grupo Engenho, aluna do mestre Edivaldo Baiano, que o grupo dela, né, fazendo o seu trabalho muito bacana, tem um trabalho excelente com crianças e com as pessoas da melhor idade, né? Então são importantes essas pessoas estarem aqui conosco. Todas e todas que estão aqui, né, de aluno, aluna, mestre, contramestre, mestrando, treinel, seja o nome que a capoeira aí consegue agregar nesses valores, né? Mas nessa questão da decolonialidade que a senhora traz, eu acho que isso é importante trazer essa discussão para o seio da capoeira, nas escritas, nos debates, eu acho que isso é muito importante. Eu recebi essa semana um artigo, né, na área da filosofia que tratou tanto de decolonialidade que eu até fiquei surpresa, né? Mas achei interessante porque tem a participação lá do Luiz Rufino, que trabalha muito essa questão, né? E queria assim mandar um recado antes de encerrar o nosso bate-papo para a galera que está nos ouvindo. Primeiro que dia 26 nós vamos fazer um debate com a contramestre Lilu sobre indicativos de uma pedagogia da capoeira na obra de Fé de Abreu, né? Vamos fazer esse debate dia 26, às 16 horas aqui no Instagram. Nessa mesma data, às 20 horas, nessa mesma data aqui, às 20 horas no Instagram, nós vamos fazer um bate-papo com o mestre Nilo, né, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro presidente da Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, e a gente vai discutir a capoeira nesse contexto da universidade, né? O trabalho que é feito dentro da UFRJ, né, com a capoeira lá, e vamos trazer algumas questões. Talvez a gente aborde também a questão do federalismo, né, relacionado à capoeira, porque ele conviveu num período dos anos 80, início dos anos 80, nessa questão. Dia 2 de junho nós vamos fazer um debate com a mestra Carla aí do Ceará, que vai trazer a questão da religiosidade e da homossexualidade na capoeira. A Carla vai trazer esse debate do trabalho que ela desenvolve na Associação Zumbi Capoeira em Fortaleza. Mestre Lula, elas dois são pessoas maravilhosas. Quando eu vou lá, me deixam lá no espaço deles, sabe, me levam para conhecer aquele espaço todo. São pessoas que têm o nosso respeito, né? E aí, dia 3 de junho, nós vamos começar uma série de lives também pelo YouTube da rádio, por isso eu queria pedir a galera aí que fosse no YouTube da rádio, porque a gente precisa ter 1000 seguidores, né, para poder ter mais espaço lá, porque o Google bloqueia algumas ferramentas, e a gente precisa ter no mínimo 1000 seguidores. A gente vai começar a partir do dia 3 de junho, mestra, queria pedir licença à senhora para falar sobre isso, uma live que vai discutir a história da capoeira no Rio de Janeiro.
não só com capoeiristas do Rio de Janeiro, mas por capoeiristas, homens e mulheres que escreveram sobre a capoeira do Rio de Janeiro e também na visão das mestras e dos mestres do Rio de Janeiro. A nossa primeira live vai ser 3 de junho, 20 horas, no YouTube, com o mestre GG, né? Já tem outras agendas, consegui agendar. Estou tendo uma dificuldade com as mestras, porque algumas não tá com a agenda boa, algumas fizeram cirurgia, outras têm um receio de estar de público assim, então a gente está pensando aí em gravar com essas mestras, se elas não quiserem falar a público, e botar ao vivo no mesmo horário programado do que os homens também estarão falando, né? Para que tenham o mesmo direito, o mesmo espaço, o mesmo tempo de fala nesses processos, né? A gente não quer aqui ficar só vivendo do discurso, né? Exercitar o discurso praticando o que a gente prega efetivamente, né? Dito isso, eu queria ver, deixa eu subir aqui para ver se há alguma outra pergunta para ti. Queria me desculpar com a galera, né, se a gente tiver por algum momento esquecido alguma pergunta, né? E te agradecer, né? Eu acho que a palavra é agradecer, né? Agradecer porque toda vez que você fala, além de juntar um monte de gente à sua volta, né, seja presencialmente ou online, você traz um conteúdo que vai crescer mais o meu cabedal assim de aprendizado, né? Porque eu não sei nada, estou aprendendo, estou buscando conhecimento, né? A gente utiliza a Rádio Capoeira como um instrumento, né? Esse ano nós conseguimos tirar o registro da Universidade da Capoeira, no INPI, é outra plataforma que nós vamos lançar online, não para ensinar a jogar capoeira, né? Já quero te convidar para estar lá, você já está lá no grupo no Zap conosco. Mas estamos formulando, né? Tem pedagogos envolvidos para depois apresentar a proposta, que é de uma plataforma online. As pessoas aprenderem, por exemplo, como fazer um projeto, como captar um recurso, conhecer sobre lei, conhecer sobre fazer um plano de aula, né? A galera, para aqueles que... Né, eu quero deixar claro que isso é uma proposta a partir do coletivo, né? Não é uma proposta minha. Mas eu estou fazendo essas falas porque demanda que o pessoal da capoeira... Está cortando. Né? Então, nós vamos lançar esse cineclube e brevemente vai sair, acho que a gente vai tentar concluir até o final de semana, mestra, a edição número 2 e número 3 da revista Ibamor, né? A número 2 trata de discussões, né, que teve o edital aberto ano passado e a gente não conseguiu lançar em 2019, porque eu tive um problema de saúde, mas trata de discussões, né, que vem contrapor essas perdas de direitos que nós estamos tendo aí, né, e a capoeira dentro dessa perspectiva, e a terceira edição vem discutir profissionalização e regulamentação da capoeira, né, porque a gente precisa esclarecer para o conjunto da capoeira que profissionalizar texto por diversos capoeiristas, né, nas duas revistas, pessoas que estão na universidade e que não estão, né, então essa revista brevemente vão ser lançada. Eu queria, assim, fazer minha fala final e passar para a senhora fazer a sua aí. Não quero nem usar a palavra que eu vou usar, não queria usar as citações finais, que eu fui falar isso aqui numa outra live, aí o Contramestre Biriba também é da área do direito, parece até que a gente está no fórum. Então, eu queria agradecer a senhora em particular. Eu que agradeço. Né, a sua experiência, agradecer cada um que está aqui, dizer que esses vídeos vão estar disponibilizados aqui no Instagram, mas nós estamos preparando lá para botar também no canal nosso no YouTube, né? Então, vamos ficar ligado aí na Rádio Capoeira, a rádio que diga com você. Então... Tá bom, mestra? Pode concluir, se a senhora puder. Bom, eu queria agradecer imensamente a cada um que tirou um pouco do seu tempo para a gente estar aqui nesse bate-papo, né? Dizer que quando a gente estimula o capoeirista a fazer a produção também num contexto acadêmico, a gente não está querendo produzir engessamento das criatividades, ao contrário, né? A gente é capoeirista e sabe conquistar isso, né? Agora, retomando uma questão anterior e já tentando dar uma de discípula de Tiamá aqui da Bahia, então eu queria só dizer o seguinte: OEB, tira o sapatinho, porque se não for antirracista, não é decolonial. Se não for anti-LGBTfóbico, não é decolonial. Se não for antissexista, não é decolonial. E a capoeira é isso, né? Ela é um primor
de bandeira e de campo de estudo para a gente pensar a decolonialidade das nossas mentes e, portanto, da nossa cultura, né? E eu acho que a gente precisa somente celebrar que a gente tem um instrumento que nos possibilite pensar isso sem que a gente tenha que engessar a nossa forma de estar no mundo. É só pensar que a capoeira ela está vinculada com um propósito histórico, né? Ela se formata no contexto da diáspora africana e, portanto, ela está vinculada a um propósito, né? E que, portanto, a gente incorporar essas pautas, mais do que produzir divisão no contexto da capoeira, ao contrário, a gente produz muitas adições, né? E dizer isso é dizer o quanto a capoeira ganha com tudo isso, né? São as nossas próprias limitações e eu acho que não tem instrumento melhor na vida nossa para nos ensinar a enfrentar as nossas próprias limitações que é a própria capoeira. Muitíssimo obrigada, mestra. Desejo saúde. Fiquem em casa. Não escutem nenhum louco mandando vocês saírem de casa. Fiquem em casa. Esse momento é importantíssimo, é fundamental que a gente atravesse essa tormenta e possa tocar berimbau, se encontrar nas rodas de capoeira e se abraçar. Obrigada, mestre Paulo Congo. Eu que agradeço. Tá? Terminando aí com a chula do Nizinho. Obrigado, mestra. Feliz pra caramba. Beijo no seu coração. Igualmente. Fique em casa, galera. Tá, tudo de bom pra vocês. Meu axé, meus respeitos. Mucuyu. Mucuyu não sabe, Mucuyu. Obrigado, galera. Obrigado aí. Estamos encerrando a nossa live, né? Estamos encerrando a nossa live e agradecendo a cada uma e a cada um de vocês. Foi muito bacana, foi show. Vamos seguir a Rádio Capoeira aqui no Instagram. Vamos seguir a Rádio Capoeira lá no YouTube, no Facebook, ok? Rádio Capoeira, a rádio que ginga com você. Obrigado, Ábia. Obrigado aí cada um e cada uma de vocês. Um beijo no coração. Valeu, gente. Yeah!